O gato vadio, 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 o gato vadio. Como é que naquela rua, entre a loja de hortaliça, da Miquinhas e o carvoeiro quase da esquina, havia aquele plátano gigantesco, de onde além de folhas, tantas folhas, caíam bolinhas picudas, que faziam o encanto dos putos e serviam para jogos infantis com regras complicadas demais para a malta crescida. Havia ainda mais um ou dois plátanos, não lembro bem, eram mais pequenos, e os pequenos não lembro. Mas ali, quase em frente à loja da Miquinhas, aquele plátano ajudava a dar crédito aos gigantescos descritos por Homero, por Plínio e àquele que na boca de Heródoto, Xerxes, faltavam 5 séculos para a atual era, no seu caminho pela Lídia, hoje Anatólia. Xerxes, dizia eu, venerou o porte descomunal de um plátano a ponto de o enfeitar com joias de ouro, deixando-lhe guarda permanente. Aqui, em frente à loja da Miquinhas, o enfeite não foi de ouro, só poderiam ser brincos de fantasia, mas ninguém os tinha ou a teve a fantasia e durou só umas 2 ou 3, talvez 4 horas. A fugir de rabo espetado de um cão, se não era, vinha danado atrás dele. Cães odeiam a elegância discreta dos gatos, também a calma que irradiam em todas as circunstâncias. E assim, lá vinha o cão de queixado de saída, perseguindo o franzino, o gato de brilho nos olhos, o gato que se esgueirava entre saias, calças e talvez um patinho ou coisa parecida, acabando entre a confusão por dar mesmo de frente com o plátano. Ali não havia fuga. Havia gente de volta de um vendedor, tudo entupido, como fazem os homens quando alguma coisa os interessa muito. Então o gato vadio deitou unhas ao plátano, subiu talvez 1 metro, virou a cabeça para baixo e viu a goela do cão mais os dentes praticamente em cima dele. O cão tinha rompido a pequena multidão que deixou de olhar para o que lhe mostravam para pôr as pernas e o resto a salvo. Os homens põem sempre a salvo, sobretudo o resto. O cão, espichado nas patas traseiras, pulava, ameaçava como cães sabem fazer. O gato subiu mais um pouco, os homens urravam, incitavam e ele subia. E quanto mais os homens urravam a vê-lo subir, mais ele se erguia, se distanciava, se afastava. E os homens urravam, que é o melhor que sabem fazer quando algo lhes escapa. Subitamente o gato percebeu que tinha subido muito, muito alto, que estava longe demais da terra e que o céu não lhe interessava. Assapou-se e miou, dizendo talvez estou aqui. E um grande urro de sensação mista, quem sabe se mística. Parece que havia ali uma freira, havia muitas nessa altura, ouviam-se muitas. Percorreu aquela gente toda. Passou um bocado só com muitas bocas, para um lado, para o outro, e a certo momento resolveram chamar os bombeiros. A loja do Gastão, que ficava a uns metros, tinha telefone. Os bombeiros vieram. Como degraus móveis, fizeram subir uma interminável escada, tornada todo o processo alvo dos olhares e assunto dos ditos. O gato tinha esquecido. Estava lá, pronto. Não se via. Viam-se folhas, folhas, folhas.
subiu um bombeiro, um salvador com luva espessa na mão direita, à prova de unha de gato. Lá chegou ao alto, disse palavras doces, mas o gato não tinha dono, não estava habituado. Encolheu-se em si mesmo, pelos em pé, bufou, tudo lento, conversado, miado. Por fim, o bombeiro, presidente triunfante, meteu-o à força na luva e começou a descida para a terra, ao som de palmas mais convictas que as de Dona Maria. Segunda, se não me engano. A 2 metros do chão, o entusiasmo ultrapassava tudo. Conseguiu, o bombeiro conseguiu, cá está o bicho. Nesta altura, com uma contorção impúdica, como a dos grandes ginastas de circo, o gato deu um salto para o chão, raspou-se como uma estrela cadente cansada por entre aquele mar de pernas e nunca ninguém mais o viu. Foi para a sua liberdade. O gato vadio, o gato vadio, o gato vadio, o gato vadio, vadio. A Lúcia também já tinha dito que ela viria cá muito antes, sempre adiante, porque também foi adiante, e ela também teve uma grande paciência para aturar os convites, estes convites e os adiamentos, e é uma nota também que foi impecável de cá falar sobre o Alberto Pinto. Só tenho que agradecer a eles por todos fazem, e o meu trabalho é só mostrar e tentar promover de alguma forma com a ajuda de quem está interessado em fazer o mesmo com memória e a porta. Muito obrigado a todos. Descrever as hostilidades. Só. Bom, eu não tenho propriamente, assim, tenho um discurso sobre o filme, claro, mas gostava de aproveitar, como de costume, quando estou com outras pessoas, para entender qual é o efeito do filme nos espectadores. E, pelos vistos, vocês foram ontem ver o filme e agora que estamos aqui num ambiente mais tranquilo, gostava de ouvir algumas sensações vossas antes de eu começar a falar. Portanto, se alguém tiver, enfim, aquele ímpeto que às vezes falta de falar e de comentar, eu agradeci imenso. Não é que eu não consiga falar, mas tenho imensa curiosidade em perceber de que forma é que o filme vos afetou. Não é? Alguém que esteja disposta a comentar para começarmos esta desgarrada. Manel. Eu sabia. Estava só à espera. Assim não posso estar a filmar. Dá cá. Então, fazemos o nosso performance. Isso é muito injusto. Eu estava guardado para o fim e por alguma razão era, quer dizer, isto é batota completa. Então, mas alguém quer fazer um comentário? Olha, viste, estás a ver. Há de haver aí pessoas que têm impressões sobre o filme que têm com certeza. Então vamos ouvir. Estou a lembrar agora de uma. Acabam há uns anos atrás de tocar um cinema experimental. E eu ia dizer uma coisa por causa da seguinte: um cinema experimental da marca Nacional. Era vós filhos e essa sessão foi o festival fechado em marca Nacional. Fechava com? Michael Nacional. Oh, sim. Eu estava cá na Madeira. Mas a experiência foi muito forte. E no filme, portanto, não era atual para ver, apesar de terem visto uma série de filmes experimentais. Mas o filme do Michael Nacional foi um filme assim, pela linguagem, muito menos reconhecível como o Universo Mundial. E depois ele acabou a sessão, estava-se o festival, não havia muito público, porque não é normal haver uma compensação de sobretudo aqui na Madeira, e ele pôs-se a falar, e eu tinha aqui, não podia falar todo, não falar inglês, mas pôs-se a falar com as pessoas. Mas o seguinte, absoluto,
não houve ninguém que pudesse uma questão. Eu não conseguiria colocar uma questão porque estava ainda, digamos, a Processar. digerir, a processar. E, portanto, eu consegui assim, para deixar a coisa normal, portanto, bem, também. Portanto, as pessoas quando são confrontadas para dar uma opinião sobre coisas que acabam de ver, nem sempre as coisas ocorrem, não é? Mas, há ali mas tem algum comentário? Temos. Isso é um. Está bem. Eu gostei do filme e gosto do Batman, quer dizer, eu também. Então temos aquela menina lá ao fundo. Não sei se me conseguem ouvir porque eu estou quase a fora. Mas isto queria agradecer imenso a dádiva que foi ontem ter experienciado o visionamento do filme. E foi um filme que, curiosamente, causou alguma estranheza, no bom sentido, do eu. Foi o seguinte: quando vejo o trabalho do Léo Gartega, uma das coisas que esse trabalho me suscita sempre é justamente a atenção dada ao trabalho, à manipulação da linguagem fílmica. Aliás, ontem chamou a atenção para isso e para a afinidade que existiria entre poética cinematográfica de Edgar e poética do próprio Alberto Pimenta. E é curioso, e foi justamente por ter feito esse comentário no final, que a certa altura, ao longo do percurso do visionamento do filme, eu esqueci-me que estava a ver um filme de Edgar Pimenta e aderi. Edgar Pimenta é bom. Foi um modo de sentir que se calhar vai no irmão enquanto que eu terminei o que eu queria fazer. Ou seja, a certa altura eu dei por mim a refletir se de facto o que nós estávamos a ver ali era justamente um testemunho, e trata-se de um filme de caráter documental, entre aspas, o testemunho de uma grande sincronia, de uma grande cumplicidade em termos de concepção poética, do que deve ser, ou que pode ser, ou que quer ser o trabalho de um cineasta e o trabalho de um, chamemos de poeta. Não sei se será apenas isso, no caso do Alberto Pimenta. Mas era mais dar esse testemunho, ou seja, a certa altura eu esqueci-me, estava a ver um filme do Edgar, e parecia que estava a ver mesmo a linguagem do Alberto. Bom, Muito não, bem. que isto é difícil. Toma lá, vai. Podes filmar. Agora já vais dizer alguma coisa. Agora já faço. Por acaso, foi uma coisa extraordinária que eu cheguei àquelas. Tive aquelas epifanias quando estava a terminar o filme, que de serem tão óbvias são ridículas. E essa epifania foi a de que aquilo que eu fazia era poesia, que é uma coisa que é evidente que eu já sabia há muito tempo, mas como eu acho que o objetivo de qualquer artista é exprimir-se, não é? É, no fundo, exprimir as suas preocupações e exprimir de uma forma plástica. E quando uma pessoa, no caso do cinema, em que se habitua a trabalhar em condições mais difíceis e muitas vezes sem meios, acaba-se por caçar com gato e, no fundo, rejeitar o romance. Porque o romance implica muitas vezes uma indústria narrativa e que muito cara. Portanto, foi muito provavelmente por causa disso que eu fui para a poesia, por questões materiais, não é? E, portanto, eu nunca aceitei bem que aquilo fosse poesia. Dizia isto, é o meu cinema, não me interessa agora comprar isto com a literatura, portanto, nunca fiz essas comparações. Com o Alberto Pimenta, aquilo que aconteceu foi que eu pensei assim, ok, eu nunca comparei à poesia porque nunca me preocupei em comparar com aquela poesia com que eu me identifico. Comparava genericamente com a poesia. E a ideia que as pessoas têm de poesia é sempre dotada de um certo lirismo e um pendor emocional e sentimental e, no fundo, abrir a alma, não é? Essa ideia de abrir a alma. E isso a mim nunca... acabei o ano passado o meu primeiro filme em que aparece uma família. E que família, ainda por cima, que é Os Caminhos Magnéticos, que é uma família completamente de pernas para o ar, mas, ou seja, eu nunca me preocupei propriamente em falar ou dos meus pais, ou o que quer que seja que tivesse, ou de Moscavide, enfim, nunca me preocupei com esse lado, portanto, achava que não tinha nada de poético, porque para mim
o cinema vigente, não o cinema de Hollywood, mas o cinema vigente dentro do chamado filme de autor, não é? É o realismo poético, não é? Portanto, é um certo realismo, às vezes não verosímil e até fantasioso, mas sempre ancorado naquilo que eles próprios dizem que é o registro da realidade. Não é? Eu, como nunca concordei com esse ponto de vista, nunca achei que o cinema fosse registro do que quer que seja, a não ser do próprio estado mental do artista. Não é? Portanto, eu nunca me identifiquei com essa ideia de poesia. Não é? Mas, ao fazer este filme, ao cada vez mais estudar a obra do Alberto Pimenta, relendo-a, confrontando os textos lidos com os textos ditos por ele, com todas as reflexões que ele faz sobre a criação, eu aproximei-me ainda mais. Já tinha essa cumplicidade, nós conhecemos já há 25 anos, e ao mesmo tempo, o que é extraordinário, aproximei-me também da poesia do Manuel Rodrigues, porque o Manel, naquela uma mão lava a outra, quid pro quo, ou o que for, não é? Passou-me um calhamaço de quase 400 e tal páginas de poemas dele dos últimos 39 anos. São 5. 5 anos. E uma seleção dele, portanto, aquilo já prometia. E eu e um livro para ser dedicado ao Alberto. E eu só no fim da montagem do filme é que pude ir verdadeiramente escolher aquilo que eu considerava que eram as tais prendas para o Alberto Pimenta. Portanto, só pude olhar para os poemas do Manuel com um ponto de vista já munido de toda aquela experiência que tinha sido de lidar com a poesia e a arte do Alberto Pimenta. E depois foi muito divertido fazer essa seleção de poemas e encaminhá-las, né, dar um percurso, porque eu já me sentia mais poeta também, né? Portanto, senti-me um bocadinho mais à vontade porque eu disse, loucura, eu vou escolher, eu não tenho qualquer crítica, se fosse para escolher planos de um filme eu estava totalmente à vontade, porque sei perfeitamente o que é que cada um está a dizer em determinado momento, em termos plásticos, mas em termos literários eu não sou um escritor, eu escrevo, mas não sou um escritor. Eu vivo para o cinema, não é? Ou para a expressão através da imagem e do som. Pronto. Portanto, ao chegar a esse livro, foi no fundo, foram duas coisas que concorreram quase em simultâneo e que eu acho que o grande objetivo é das pessoas, do artista, é de se transformar. Não é? É a grande obra, não é? É essa transformação, nem que seja uma transformação interior, não é? Mas de alguma forma isso reflete-se na vida de todos nós. Não é? E portanto, cheguei a esse outro eu e ao mesmo tempo foi fantástico realmente poder ver aqui há quase um ano o Alberto Pimenta na Culturgest, sala cheia, e as pessoas a saírem da sala assim uns centímetros acima, com os pés, parecia que estava tudo meio a levitar. E o Alberto também estava muito mais leve e durante algum tempo continua assim, e com este livro agora voltou ele também a levitar um bocadinho, mas o que foi extraordinário foi ver aquelas pessoas todas de repente que queriam todas abraçar o Alberto. Toda a gente parecia que... E isso foi das coisas mais bonitas a que eu pude assistir quando quando mostro os meus filmes, não é? E esse lado de altruísmo tem um lado de espelho também muito grande, não é? Porque depois não é altruísmo absolutamente nenhum, porque eu sempre que faço um filme sobre outra pessoa, não é? Quer seja o Carlos Paredes, quer seja o Alberto Pimenta,
no fundo, ou António Pedro, ou, enfim, outros, eu estou a escolher tudo aquilo com que me identifico. Portanto, estou a construir um espelho e as pessoas estão-me a ver, né? No caso do Alberto, acresce todo o sentido de humor que ele tem e com o qual também eu me identifico muito. Portanto, ficamos sempre com essa vontade de olhar para o mundo de outro ângulo, com outro prisma e sem essa... Pronto, aquilo que para mim é uma grande lamechice do realismo poético e de todos os derivados do realismo, que para mim não tem interesse nenhum, e para o Alberto, enfim, são coisas prosaicas, é prosa, pronto, como ele diz, é ir sempre em frente, pronto. E não há uma busca à volta de uma palavra, não é? Ou de um som, ou qualquer coisa, não há esta busca de verticalmente procurar uma imagem e um som correspondente a uma sensação, a um pensamento, não é? É tudo em frente, não é? E isso também não me interessa absolutamente nada. Os meus filmes raramente são linhas retas. Este filme também não é uma linha reta, de forma alguma. Anda ali num caldo, não é? Nem sei se é uma espiral, às vezes a colher agita mais para um lado, outras vezes mais para o outro, mas é sobretudo uma forma de eu me relacionar com as pessoas, e neste caso com o próprio Alberto Pimenta, que tem uma obra que me ultrapassa, não é? Ainda hoje me ultrapassa. E isso eu adoro, é como eu vejo às vezes quando eu li Ode Celeste do Manuel, eu pensei assim, isto deve ser o que as pessoas sentem quando viram A Janela, que é um filme que eu fiz, acabámos em 2001, A Janela Maria Alva Mix, e eu pensei assim, realmente as pessoas devem ter sentido um bocadinho atordoadas com isto, que isto são... É o tal elementarismo, não é? São tantos elementos a conviverem, não é? No caso do Manuel, chega a ser as letras, mais do que até, são as letras que vivem, não são as palavras, é tudo, está ali tudo vivo. E isso atordoa imenso as pessoas, não é? Claro. E é preciso depois apanhar um balanço que nem sempre é fácil, eu reconheço. Mas também sei que a Ode Celeste lida em 2003, quando é que saiu? 2003? Lida em 2003 e lida em 2019. Já é uma coisa muito diferente. E as pessoas ficam mais fascinadas. Como é que aquilo foi criado? Ficam fascinadas mais do que atordoadas. Não é? Mesmo que não consigam aderir a tudo de imediato. Não é? E esse fascínio é porque realmente já tem uma história e nós já evoluímos todos. Não é? Eu não sei se tem alguma questão mais... Nem sei quanto tempo é que é suposto nós falarmos. Se isto tem Tem dar fome. O Lúcio também tem que dizer coisas importantes aí. Fala, Lúcia. Fala, Lúcia. Queria agradecer, sobretudo, o convite do Pedro e a insistência desde outubro, né? A Porta 33, a Cecília e o Maurício, que me receberam super bem. E eu acho que, antes de tudo, eu tenho que explicar quem sou eu no jogo do bicho, né? Eu tenho feito uma tese de doutoramento sobre o Alberto Pimenta. Eu fiz o meu mestrado aqui eu fiz no Porto, na Universidade do Porto, com a professora Rosa Martello e com a co-orientadora, que é uma professora da filosofia, Eugênia Vilela. E fui apresentada a obra do Pimenta nessa altura. E quando eu saí do mestrado, eu achava que não ia mais fazer nada, assim, em termos acadêmicos. Eu achava que... E sempre que voltava para o Porto, me encontrava com a Rosa em termos de amizade e continuava lendo o Pimenta. Sempre que voltava, comprava alguma coisa dele, porque no Brasil, eu acho que a gente só tem a antologia do Padre Fernandes e a Metamorfose do Vídeo, assim, em alfarrabista. E até que eu decidi que ia fazer o doutoramento. E a Rosa ficou super empolgada e comecei o processo e sempre... E ele só cresce. Porque a obra dele é enorme. Eu fiz a loucura de querer fazer tudo, desde 1970.
tanto a obra performática, quanto a obra gráfica, quanto a obra teórica, quanto a obra poética, quanto de então assim, é uma loucura. E ele não para de escrever, o que eu acho ótimo. Eu fico sempre muito empolgada e não para de fazer coisas. E eu me vejo nesse turbilhão maravilhoso, que é um jeito assim, que é de uma vitalidade incrível, e é o jeito, assim, para mim só teria sentido fazer uma pesquisa se fosse isso, de partilhar dessa vitalidade. E eu queria, assim, antes de começar a introduzir um pouco da obra do Pimenta, eu preparei uma leitura que é, de alguma forma, o percurso que eu tenho feito nas pesquisas de como tem sido a recepção do Pimenta e de como ele tem sido visto pela crítica e por quem tenha feito antologias dele, e pensando também junto com o filme do Edgar. E eu queria, sobretudo, começar com um trecho do Manuel, que eu acho que é assim, é o resumo do meu fascínio pro Pimenta, que é os 3 últimos versos de um poema que começa com 1, da página 56, que começa com zoom e termina: para além dos seus limites, ninguém mais vivo há que tu, e sabes que vais a meio. E assim, eu tenho muito gosto de ver tamanha vitalidade numa obra, assim, numa obra-vida. E o quanto ele continua a levar adiante o que eu poderia afirmar que, assim, é uma coisa de, eu acho que muito comum de tese de doutoramento, você quer encontrar no seu objeto uma missão no mundo literário, por que aquela pessoa revolucionou. E eu acho que o Pimenta, a grande missão dele é de contrariar. Assim, ele toma toda uma tradição poética ocidental de uma altíssima cultura, porque ele tem uma erudição assim inalcançável, no meu caso, e ele contraria sempre. Assim, ele e tem um sentido muito de ser inesperado, e inesperado tanto em termos de obra quanto em termos de atitude. Assim. E eu vejo que livro a livro, desde Labirinto Odonte, que é o primeiro livro dele, que foi, como viram no filme, foram 3 livros que ele publicou da Alemanha: o Labirinto Odonte, o Corpos Estranhos e o Entes e Contraentes. Desde esses livros ele tem contrariado. Por exemplo, esses 3 primeiros livros contrariam completamente uma história de uma tradição lírica portuguesa. E é muito interessante você ver, por exemplo, como são a receptividade desses livros, as resenhas que se tem. As pessoas ficam completamente confusas, assim, e tentam encaixar ele em termos de experimentalismo, ou perguntar por que ele quer ser concreto como no Brasil. Tem uma crítica muito engraçada do João Castro Simões, que ele diz: tá bom que os brasileiros queiram destruir a língua que eles herdaram, mas Portugal tem uma tradição lírica e ela tinha que se aprofundar nisso e não pegar uma tradição que é espanhola. E isso vai muito a fim do que é contrariar também uma ordem do que foi aceito tanto em literatura, quanto em cultura, quanto em crítica, do que foi aceitado como ordem normal, como ordem hierárquica. Então, todo o livro do Pimenta, de alguma forma, fala de uma forma contra uma forma que está sendo vigente. Assim, ele atualiza a forma contra uma forma que é vigente. Por exemplo, um dos últimos livros dele, que é o Nove Fábulo Minha Voz, é um livro que seria um livro mais aceite, por exemplo, em 70, quando ele começou. E quando ele foi publicado, todo mundo dizia: o Pimenta está mais calmo, escrevendo os poemas mais líricos. E não, era um momento. E depois vem o outro, que é o Pensar de Novo Caminho, que é um percurso que você vê toda a obra dele e refeita e transformada e sempre com algo que é muito novo, assim, que é muito intempestivo. E
foi sempre de uma insistência muito grande dele, muito, assim, em várias entrevistas, várias, assim, dele dizer que não é experimentalista, que não faz parte de um grupo, que não tem... Ele disse até para o Fernando Pacheco que eu não tenho um grupo como não tenho uma farda. E isso ilumina muito a história dele em relação a ele não ter servido, assim, porque para ele é um jeito de obediência. Assim, de obediência estética, é um jeito de obediência civil também. Então, ele vai categoricamente negar isso. E, de alguma forma, ele é muito generoso, assim, em termos de... Assim, ele, ontem no filme, te dizendo que o autor faz o leitor. E o Pimenta, durante toda a obra, dá várias pistas de como uma obra poética pode ser lida, assim, como uma obra poética convida a ser lida. E um desses convites, assim, que eu acho mais fabulosos é do Rage and Mad, que é um livro de 1984, que ele faz uma colagem entre os poemas do Fernando Pessoa e do Camões. E no livro que antecede, no texto que antecede esse poema, ele diz que a proposta é essa, assim, tem até a citação: pôr pelas próprias mãos, acopular todos esses fragmentos de corpos rituais, nascidos a séculos de distância, mas feitos uns para os outros. E é interessante notar como, de alguma forma, quem toma a obra do Pimenta a sério, e assim, sempre diz, tem uma coisa do Pimenta ser pouco lido, mas as pessoas que leem e que estudam Pimenta são muito apaixonadas e muito sérias com ele, assim, é muito bom, assim, ver. Você tem uma segurança das pessoas que tomam a obra dele realmente tem um compromisso, e um desses compromissos é de não categorizar a obra, assim. Se você for ver todas as antologias dele, de alguma forma, não são antologias que você percebe uma ordem cronológica comum. Começo, meio, fim, data de publicação. Por exemplo, a maior antologia dele, que é a Obra Quase Incompleta, que foi realizada por ele mesmo, é uma antologia que os poemas aparecem transformados. Aparece o poema original e aparece os poemas faltando parte dos poemas. E além do nome, que é a Obra Quase Incompleta. Assim, você conhece a antologia, que o nome é Poesia Toda, que é Obra Completa, que mais? Toda a Poesia. Eu me lembro que a dia tinha Dobra, que já era uma... Mas é Obra Quase Incompleta. Assim, ele vai fazer uma antologia, então ele... É a mesma antologia de 1980, que ele faz... que retoma os primeiros livros dele. Os poemas aparecem como jogadas, não aparecem em termos de ordem. São jogada número 1, jogada número 2, jogada número... E assim por diante. Metamorfose do vídeo é uma junção de colagens de... Eu tenho até que, se quiserem dar uma olhada. É uma junção de colagens de textos de programa de televisão, de livros que eram... Por exemplo, esse livro era uma peça, também era um... Se quiserem. Passar. E eu acho que, de alguma forma, eu fiquei muito feliz quando eu vi o filme, porque tem esse sentido de ser fiel a um jeito do Pimenta de fazer as coisas, assim. E de uma recepção que também é uma recepção artística de uma obra. E gosto muito do jeito como a obra do Pimenta foi mostrada, de uma forma que mostra que a relação dele com a teoria, porque tem uma tendência de separar. Tem um Pimenta sério, que é o Pimenta do Silêncio dos Poetas, e é o Pimenta professor universitário, e os alunos diziam que ele era super rigoroso, mas ao mesmo tempo fazia performances maravilhosas e super sarcásticas na universidade.
E o Pimenta dos poemas, e o Pimenta das performances e o Pimenta sarcástico. Quando, na verdade, o filme mostra bem que tipo, todas essas vertentes do Pimenta são facetas do mesmo poeta. Ele até uma vez fala que tem uma entrevista que as pessoas têm mania de, por exemplo, do Almada Negreiro, falar do Almada performa, o Almada pintou, o Almada... E é uma Almada, é uma vida que se exprime. E se exprime de várias formas. Mas, por exemplo, da parte performativa, que é uma das coisas que atravessa a obra do Pimenta desde o começo, de 1977. A gente pode até perceber que essa vertente performativa é uma questão que não é apenas formal. Por exemplo, você pode pensar a performance como gênero, tipologia, da neo-vanguarda, e que ele foi de alguma forma contemporâneo. Mas o caráter performático de transformar qualquer gesto, tanto livro, quanto publicação, quanto aparições públicas, em um acontecimento, passa por toda a obra do Pimenta. Por exemplo, não tem um programa de televisão, se você ver ele dando entrevista. Não é assim, entre aspas, um programa normal. Assim, ele sempre faz alguma coisa que tem alguma atividade performativa. E os livros também, o jeito de ler, de alguma forma, são performativos. Eles jogam com o que se espera de um livro. Por exemplo, tem o Corpos Estranhos, ele tem uma contracapa que é validado por um grande editor que fala a mesma coisa de frente e ao contrário. Entre Contraentes, ele coloca uma série de notas de rodapé, mas o miolo do texto não tem nada, só tem as notas, e as notas brincam com toda essa palavreado da crítica institucional. E o que mais que eu tinha para dizer? E em termos de recepção acadêmica também, assim, há duas, até que eu saiba, há duas obras duas teses de mestrado relacionadas com Pimenta. As duas são da Universidade do Porto. Uma trata da questão da inexistência do Pimenta, que é uma coisa que o Padre Fernandes é um poeta brasileiro que é muito amigo do Pimenta e levantou essa tese de que o Pimenta não existia. E ela é uma menina que tem uma formação em psicanálise, e foi para isso, para pensar o que era inexistência em termos de obra literária. O que dava a ver, e defendendo que, sim, na verdade era uma defesa da existência do Alberto. E a outra tese é da Inês Cardoso, que agora está fazendo uma tese sobre o Aragão, uma tese de doutoramento sobre o Aragão. E ela estudou a crítica à globalização no Alberto Pimenta. E assim, o começo dessas teses são muito, de alguma forma, tem esse ímpeto de dizer, olha, é muita coisa, eu não quero organizar. Assim, o começo de toda a tese. Tipo, é impossível querer organizar essa tese. E eu estou fazendo isso e isso. Então, assim, mesmo na academia tem um compromisso de... A professora Maria Ramalho de Coimbra até diz assim, todo mundo tenta colocar a etiqueta no Alberto Pimenta. E as etiquetas que mais colocam para começar uma crítica, você sempre tem esse momento assim de dizer, eu tô errando, assim, de tentar organizar essa obra. E eu estou vivendo isso agora. E o que mais eu ia dizer? Eu acho que é isso. E, assim, só comentar um pouco da questão da porta,
que aparece no filme. E eu gosto muito, muito dessa porta e da ideia de como essa porta passa pela obra do Pimenta e o que se vê nessa porta. Porque as cenas que estão na porta são cenas muito comuns, assim, muito banais e ao mesmo tempo são excêntricas e cômicas. E eu achei lindo o Pimenta dizer a porta de entrada, a entrada e a saída da vida. E assim, eu acho maravilhoso como imagem da vida do Pimenta, de como nessa entrada e nessa saída da vida, quanta coisa ele fez e com coisas extremamente comuns. E todos aqueles malabarismos e o teatro que tem nessa porta. E ao mesmo tempo, por exemplo, a relação do humano e do selvagem. Sempre tem essa sobreposição de imagem em relação aos animais que são muito comuns, tipo o pássaro, a gaivota, o gato. E que ele tem esse sentido de domesticidade, mas ao mesmo tempo é selvagem. E que ao mesmo tempo tipo, tem aquele senhor que é o mendigo, e que mostra essa faceta do humano, assim, o quanto é humano. O humano é corpo, e o Pimenta sempre enfatiza isso. O humano é corpo, o humano é o que faz cocô, mas não é cheiroso. Então, assim, o humano é sexo, o humano é isso do humano, mas o humano também é sonho. E isso é de uma beleza, assim, é uma obra que é isso, é muita vitalidade, assim, toda a vitalidade, assim, a vitalidade do corpo, a vitalidade... Era isso. Deve ser para ti. Era isso, gente, obrigada. Foi fofo o relógio. Mas não foi para acabar com o que estavas a dizer. Não, já ia acabar, foi ótimo, coincidiu, foi que nem uma ligação lá do telefone. Estava combinado. Estava combinado. Só faltou ser aquele toque, né? Pois eu agora, quer dizer, eu não quero estar aqui a fazer de Cicerone, mas já era ótimo que aproveitassem, porque acabou de falar e a dizer coisas, do meu ponto de vista, muito bem ditas, e é ótimo que não esperem agora por mais uma quantidade de discurso para acumular, porque é a melhor altura para tirar dúvidas que tenham sobre a obra do Pimenta. Eu sou melhor agora conversando com do que Lúcia. falando. Opa, dos anastáticas. Portanto, eu por acaso ontem ao ver o filme, uma das ideias que senti, uma das hipóteses foi quando eu disse que também tinha um lado de infância, tinha um lado infantil. E alguns dos poemas que são lidos, como o que é assim, o que é que pode ser de outra forma. E eu tenho um filho que tem 6 anos e por acaso ele coloca-me essas questões que são super difíceis para responder. Sim. E depois já te esqueceste um bocado do início, da essência ou do princípio das coisas, ou quando questionas e depois com o dia-a-dia, com toda a confusão, acabas por recalcar e depois as crianças trazem um pouco ao de cima essas questões que são super importantes, são fundamentais, mas às quais tu tens imensa dificuldade de depois de responder, a menos que mantenhas, se calhar, esse lado infantil, do corpo, ao mesmo tempo de rebeldia e de contestação, que é típico. Eu não conheço muito bem o autor, aliás, conheci um pouco mais agora ao ver o filme, em algumas passagens que eu fui vendo. Esse foi o sentimento. Também gostei muito da questão da porta como simbologia. Acho também muito engraçado. Também foi uma história por trás. E pronto, era só para dizer, não sei, para quebrar o gelo, como se costuma dizer. não queres dizer nada sobre a infância no Pimenta? Eu acho que a infância liga muito ao sentido poético. Acho que o Manuel pode até me ajudar de infância.
de... Ele é um bocado enfant terrível também, não é? Pois é. Bom, então nesse caso chegou a minha vez. Pá, eu tenho que agradecer primeiro. Agradecer ao Pedro ter-me convidado. Agradecer a excelente recepção, como é costume, fraterna do Maurício e da Cecília aqui na Porta 33, que fazem um trabalho insubstituível do Funchal e na Madeira. E quer dizer, eu no meio disto tudo estou muito entalado, como deve, não é só porque fiquei para o fim, é porque ainda por cima é suposto que eu também diga alguma coisa sobre o livro que dediquei ao Alberto Pimenta, e assim de repente eu tenho que falar de Pimenta, do filme Pimenta, do Edgar Pera, pá, daquilo que tu disseste não vou dizer nada porque subscrevo, e vou ter que falar ainda provavelmente de alguma coisa relacionada com a minha resposta, digamos assim, o meu gesto de agradecimento ao Pimenta, e já é muito material, e portanto podemos... Quer dizer, em relação a cada uma destes temas, tenho um saco grande que posso quase tirar ao calhas e improvisar, porque tenho muita coisa a dizer. Tenho muita coisa a dizer sobre o Pimenta, porque conheço já há muitos anos, não pessoalmente, pessoalmente só conheço desde 2000, 2001, não me recordo, mas já conhecia bem o Alberto Pimenta, o Edgar também o conhecia bem antes de ter encontrado. Mas quer dizer, tudo isto, este acontecimento, ainda que tenha, muito felizmente, embora a figura do Alberto Pimenta como central, e o trabalho dele, a obra dele, que é muito bom, eu não digo que se mantenha viva, porque ela não está em vias de morrer, mas que não se deixe morrer por falta do oxigênio que é a leitura, porque sem leitura e sem discussão e sem debate, das duas uma, as coisas não merecem isto, e é muito injusto, porque o Pimenta merece, e se não merecem, pronto. Ou então a responsabilidade também é um bocado nossa, porque não fazemos o serviço que devemos fazer, que é, quanto mais não seja indicar, apontar com o dedo, focos de atenção, para que pelo menos não haja desculpa geral lá, ninguém me disse, não é? Este gesto é um bocadinho de não há desculpa. Quer dizer, haverá sempre, porque haverá sempre distraídos, não é? Mas, pelo menos da nossa parte, do ponto de vista e sobretudo da parte do Edgar, do ponto de vista do envolvimento em relação a esta espécie de celebração da vida da obra do Pimenta, creio eu que ficamos para já razoavelmente cómodos, digamos, não suficientemente, porque o trabalho do Pimenta é de facto muito grande, é muito maior do que se supõe, mas também não é para todos os públicos, não é? Isto é, provavelmente, tirando uma investigação mais académica, eu admito perfeitamente que existam pessoas que se calhar sejam sensíveis a certos aspectos poéticos e menos aos aspectos performativos, portanto, como tem muitas facetas, é sempre possível que alguém fique menos agradado com uma delas, não é? Mas, quer dizer, isso não é uma desvantagem, isto é uma consequência da riqueza do trabalho e da vida do próprio Pimenta. Mas, e portanto, eu poderia dizer muita coisa sobre Pimenta, aliás, estamos mais ou menos a reservar para dizer, se calhar, um bocadinho mais com outro tipo de responsabilidade, dia seja em Lisboa, porque ele supostamente vai estar e perante o mestre vai ser um bocado mais difícil, se calhar, a cerimónia, porque se há alguma coisa que eu acho que passou através deste filme do Edgar, não é uma cerimónia de... Há um certo tipo de agradecimento que é de despedida. Não é essa a onda. Não é uma despedida. É óbvio que, infelizmente, ou felizmente, que ele tem uma grande vida, já está um bocado idoso, mas quer dizer, não, a ideia, pelo menos, básica para nós, e partindo do Edgar, era que não fosse pelo menos tarde demais e que fosse numa altura em que não houvesse discussão possível em relação à maturidade do trabalho do Pimenta. Quer dizer, também não foi nada escondido. Aliás, há uma crítica que eu faço ao filme do Edgar, que eu acho que é legítima, e vocês concordarão todos com ela, acho eu, se gostarem de poesia, que é de que
é-nos servido a ponta do aperitivo. Mesmo alguns poemas que são belíssimos são cortados e a gente deveria ter direito a ouvir aquilo tudo, mas os filmes têm também uma extensão e contam com um tempo de atenção do público, não é? Porque o martírio foi fazer a seleção, porque seleção, no caso, em qualquer caso, significa rejeitar, pôr de fora alguma coisa, não é? E neste caso isso foi particularmente doloroso, porque sentíamos, estávamos a amputar um bocado também o sentido próprio, não é? Mas quer dizer, se há alguma coisa que com esta crítica o filme ganha, é que conseguiu, apesar de tudo, creio eu, uma resolução feliz para uma combinação que permitisse que todas as facetas lá tivessem, ainda que estivessem apenas indiciadas. Isto é uma crítica feroz que eu faço ao meu próprio trabalho. E, portanto, também com o chicote não podemos dar um bocadinho de mais de poesia. Eu acho, aliás, que filmes deste género, que eu conheço, só há este, portanto, é fácil. Deveria ser facilitado ao espectador, no fim do espetáculo, um ficheiro áudio, pelo menos áudio, para a pessoa poder, ao menos, voltar a ouvir. Porque também tudo o que é dito e a quantidade de informação e de questões que são levantadas são de tal ordem que a vontade que dá é fazermos um intervalo e vamos ver outra vez, não é? Eu fico sempre com essa sensação, é como se fosse uma espécie de aperitivo que fica-se mais com fome quase que no fim do que antes de comer, não é? Raios, parte ao aperitivo. Mas que se possa servir como uma espécie de teaser para o Obra de Pimenta é muito bom. Mas ao mesmo tempo eu fico sempre com a sensação de desconforto de quem só vê uma vez, porque eu estou a falar depois de ter visto muitas horas porque colaborei na seleção do material, não é? E a própria experiência, ficava aqui o resto do dia todo, o que resulta da experiência de observar gravações de 25 anos do contacto entre eles os dois. Só isto é uma experiência e não tem nada a ver com o filme, não é? É uma coisa prévia ao filme e é uma experiência só minha, ainda por cima, não é dele. Neste momento deve ser quem mais ouviu o Pimenta à face do planeta. E várias vezes, porque tive permanentemente a ver gravações e ver o que é que se aproveitava. Infelizmente há coisas que não se aproveitam porque a qualidade sonora ou da própria imagem, por vezes, mais raramente, também não era a melhor e esse é um critério muito importante para que o filme, pelo menos, fique ao jeito do Edgar. Mas, de facto, quer dizer, estes gestos parece que ficam sempre com uma espécie de sabor a pouco, nomeadamente quando nós tivemos a possibilidade de conhecer a grandeza do que realmente está atrás. É um sentimento que não tem quem não conhece realmente a obra de Pimenta, porque não fica frustrado ao só mostrar um bocadinho, porque não sabem o tamanho do bocadinho, não é? Mas se soubessem o tamanho do bocadinho como eu conheço e como a Lúcia conhece, certamente melhor que eu, fica a sensação de tem o prato, não é? Pronto, mas o prato agora são os livros do Pimenta, e não só, já agora, eu por acaso detesto estas coisas porque sou um bocado a publicidade de borla, mas o YouTube tem uma série de coisas do Pimenta bastante razoável e tem pelo menos tudo aquilo que ele fez com a RTP2, que a Arte Portuguesa é uma série imperdível. Aliás, neste momento, por causa destas e de outras, é quase preferível ver o YouTube a ver televisão. Porque entre aquilo que passam agora e aquilo que passavam há 30 anos, infelizmente, enfim, nós estamos a caminhar para melhor. É a única conclusão que se pode chegar. Mas isto de nós estamos a caminhar para melhor também é importante na medida em que nos ressitua os autores, não é? Neste caso o Pimenta, mas também o Edgar, ou se quiserem até a comparação possível que possa haver entre gerações, em relação ao contexto socioeconómico e político de cada época. Isto é o contexto que cada um teve que viver na altura da sua afirmação, como no esforço de se afirmar como criador, seja lá o que isso queira dizer, não é? Porque, de facto, o contexto ele, coitado, já teve que estar forçadamente emigrado na Alemanha até 74.
veio cá e, como ele próprio conta, foi praticamente corrida a pontapé pelas forças armadas que queriam incorporar o homem aos 40 anos. Quer dizer, todo este sarilho que nós não vivemos, não é? Porque, pronto, já éramos um bocado mais novos, agora já não, mas já estamos quase mais, já estamos a perceber o filme, não é? Em termos de idade isso também é importante. E de facto, dizer hoje, por exemplo, que o Alberto Pimenta, aquela sua primeira grande performance no Jardim Zoológico, falar disto tem quase um aspecto já picaresco, porque acontece tanta palermice que se assume como coisa equivalente, que até parece uma coisa de Somenos em 77, não foi nada de Somenos. E não só não foi de Somenos, como ainda por cima, ao contrário inclusivamente que ainda hoje alguns comentadores supostamente críticos culturais dizem que o próprio Alberto Pimenta tinha estado na jaula com os pobres de Macau. É falso, ele esteve no mau lado, teve aquela sorte toda, não é? Teve inclusivamente a sorte de ter o Alexandre O'Neill na primeira fila. Mas todos nós tivemos muita sorte porque tivemos a felicidade e cada vez o constatamos isso mais, de ter um autêntico sapiens na jaula e não um totó qualquer. Quer dizer, até isso ficou bem. Não foi um Palerma que teve uma ideia, foi o sapiens de facto. Não é? E podemos reconhecer no Alberto Pimenta esta capacidade crítica e irónica e o olhar permanentemente analítico, sem deixar uma certa doçura e uma certa generosidade, sem praticamente um mínimo de violência, sem praticamente, quer dizer, há sempre, ultimamente parece que há aí uma moda, as pessoas sentem-se ofendidas, portanto, eu quero crer que objetivamente, pelo menos que eu conheça, na obra do Pimenta não há nenhuma ofensa direta, há ácido por todo lado, mas há uma espécie de mensagem subliminar que é: a quem se vir o barrete, faz favor. Não é? Portanto, ele farta-se de facto de construir barretes críticos muito poderosos. Isso incomoda muita gente. Quer dizer, infelizmente, não incomoda as pessoas mais ignorantes, as pessoas analfabetas, as pessoas incultas, porque a essas não chega. Incomoda aquelas que supostamente teriam um bocado de cultura suficiente para ver de outra maneira. E isso é o mais grave, não é? Às vezes julgamos que certas pessoas com certo tipo de inteligência e sobretudo de cultura sejam suficientemente capazes de compreender o alcance de certo tipo de posturas que ele tem, não são exatamente ideológicas, mas são claramente políticas no sentido mais profundo do termo. Portanto, não se vende banha da cobra, não é só a questão da banha da cobra, não se colabora com o que quer que seja que limite a efetiva e concreta liberdade de cada um. E muitas vezes o simples facto de permitirem que nós continuemos ou apáticos, ou passivos, ou reativos, mas sobretudo críticos em relação à parte das coisas que acontecem, é uma coisa que para quem está a viver como ele vive dói. Não é? É um espetáculo de dor permanente e de choque, de não ver qualquer tipo de reação inteligente e crítica por parte das pessoas que apenas parece que se chateiam quando se sentem incomodadas ou no conforto, ou na segurança, ou em coisas que, enfim, para mim são metafísicas, mas que devem dar muito dinheiro e fazer bom negócio. Contudo, eu já estou a falar muito, eu sei, e ainda por cima vou ter que falar mais. E ainda não disse nada do que queria dizer. Porque a parte do contudo é muito importante. E a parte do contudo tem a ver com o facto de em primeiro lugar, até pelo facto de eu próprio não poder falar muito mais do Pimenta, porque isso também depende também da vossa, do que queiram saber, e a Lúcia já disse de facto o que era mais importante e mais pertinente. Eu sublinho sobretudo o adjetivo da vitalidade, é absolutamente
fundamental para compreender o Pimenta, a ideia de vitalidade e de força, não é? Força vital, não é? Vital é lá, não é? Mas eu queria também recentrar um bocadinho, por força de uma certa exigência objetiva que eu normalmente não consigo abandonar, e que diz respeito ao Edgar Beira. Porque assim, a única razão por que nós estamos aqui é por causa do Edgar Beira. Isto que fique bem claro. Porque assim, é muito importante estarmos a falar do Alberto Pimenta. O Alberto Pimenta poderá ser facilmente considerado neste momento por mim o maior poeta português vivo, mas é bom que se perceba porque é que estamos aqui, porque é que uma série de acontecimentos têm vindo a acontecer e porque é que outro tipo de olhar é possível fazer sobre a obra do Pimenta e, de facto, a única causa imediata que se encontra é ele. Okay? E isto não corresponde, acho eu, ou espero que não vos ocorra sequer, mas enfim, é só para defesa estratégica, que não vos ocorra que qualquer tipo de gesto deste género acabe por, como muitas vezes acontece vezes demais por isso é que eu estou a dizer, esta nota de rodapé, acabe por ser uma forma de aproveitar o lucro dos frutos do outro, não é? Porque, quer dizer, teria algum sentido se o Pimenta fosse mais felizmente frutuoso, mas não é exatamente o caso, não é essa a intenção, não poderia ser, mas estou só a esclarecer, e até de uma certa maneira este serviço que o Edgar prestou ao Alberto Pimenta e a todos nós, e a mim também por tabela, é um serviço que tende a criar ecos que não estavam previstos na altura, não é? E isso já é sinal também do tipo de recepção possível, que não aconteceria se não houvesse a primeira iniciativa, não é? E esta iniciativa é uma iniciativa, de facto, muito, muito interessante, de muitos pontos de vista, porque corresponde a uma espécie de alinhamento entre o Pimenta e o Edgar, ia dizer e a minha pessoa, mas não necessariamente a minha pessoa, porque mais o momento em que eu estou, porque a minha pessoa são várias pessoas e às vezes confundo-as todas, eu sou um bocado como o Pimenta, mas para áreas mais obscuras, não tão expressivas, mas há este alinhamento possível, que se tornou possível, e que se tornou possível, por exemplo, eu estou aqui porque conheci o Pimenta, eu conheci o Pimenta porque eu conhecia ele. E o Pimenta conhece-me porque ele fez o favor de entregar um poema meu ao Alberto Pimenta, porque ele estava com problemas, queria saber se eu era mesmo poeta ou não, se aquilo era... E achou muito bem. O dia em que eu soube, que ele me disse que o Alberto Pimenta estava a ler aquilo que eu escrevia, eu tive uma espécie de transe magnético, fiquei a sentir, tipo, vou ser julgado por Deus Nosso Senhor, que irá acontecer. E isso, quer dizer, não é apenas o início de uma ligação entre mim e o Pimenta, foi de facto também o início de uma mudança da minha própria trajetória, da minha relação com a poesia. Não é que eu já não escrevesse há muitos anos, não é que não tivesse já tido contacto com outros poetas valentes, de nome maiúsculo, mas eu próprio não estava exatamente sequer seguro do que é que estava disposto a fazer, porque não é fácil. E às vezes, e este é um outro ponto que também é importante em relação ao Pimenta, menos em relação ao Edgar e a mim, há muita construção do Pimenta que tem um aspecto muito simples, é quase simplório, não é? Mas não é fácil chegar àquele nível de simplicidade. Esse é que é o ponto, não é? Porque quem não faz tem uma ideia de que aquilo sai assim, ele acorda e às vezes acorda-se assim, também se passa, mas acorda-se depois de um longo e trabalhoso processo, não só de aquisição de
conhecimento, não só de crítica de conhecimento, não só de leitura crítica do que os outros vão fazendo, não só de leitura crítica do que a atualidade vai dando, mas do próprio trabalho com a matéria que é a língua, não é? E o trabalho com a língua é um trabalho muito difícil, pode parecer que não, é muito difícil porque está completamente entranhada, não é? As regras estão... Nós somos as regras gramaticais. As regras gramaticais não nasceram com as gramáticas. As gramáticas nasceram depois, não é? Portanto, elas vivem em nós. Nós somos as palavras que usamos, as palavras que conhecemos, as articulações que conseguimos fazer. Parte da nossa capacidade de pensar depende também do léxico que temos. Se o nosso léxico é curto, é por isso que a educação é importante. É preciso ensinar desde muito cedo as crianças a rearticular a própria língua, perceber que ela é plástica, perceber que ela é elástica, perceber que ela é uma matéria rica. E esse serviço, eu não conheço mais ninguém que faça tão bem como o Alberto. O Edgar faz isso de uma maneira diferente no cinema, eu tento fazer isso de uma maneira diferente também naquilo que escrevo, e este é um ponto que nos une, de certa maneira. Mas isto é um ponto que presume que estamos dispostos a sofrer a transformação que acarreta mexer na plasticidade da língua. Quando se mexe lá, nós alteramos. Quando nós alteramos a gramática da maneira de produzir imagem, nós alteramos. Nós percebemos as coisas de maneira diferente. Vemos o mundo de maneira diferente. Isto não é dizer que vemos melhor, atenção, não é? Isto não é um atestado de superioridade. Não é como chegar à via celeste de ver a luz. Muito pelo contrário, provavelmente vê-se cada vez menos luz. Pelo menos a minha tese é que a coisa fica cada vez mais escura. Mas eu sou pessimista. O Pimenta é um otimista e ele é bem mais otimista que eu. Eu aqui sou um bocado mais escuro. Bom, eu não me calava, não sei se já perceberam, e não disse nada ainda do que tinha aqui para... Mas gostava de sublinhar este aspecto da importância do trabalho do Edgar, não apenas do trabalho do Edgar, mas da iniciativa, que não é exatamente a mesma coisa, não é? Porque podia ter sido uma encomenda e resultar tão bem quanto isto, não é? Podia ser o mesmo filme o resultado da encomenda, mas não é uma encomenda, é uma auto-encomenda, ainda por cima com muitos anos, não é? E, eu acho que devemos ficar todos muito contentes e agradecidos ao Pimenta. Eu estou, pessoalmente, muito grato pelo trabalho do Pimenta e pela vida do Pimenta. O livrito que falaremos depois é um aspecto, tentar pagar uma dívida que não tem pagamento possível. Mas também, agradecer ao camarada Edgar tudo. Sem o qual nós estamos aqui todos contentes, não é? E pronto, e agora não sei como é que queres fazer, Maurício. Há um adjetivo, só para dizer há um adjetivo que eu acho que também se aplica ao Pimenta e que as pessoas pode não ser óbvio, que é elegância. Sim. Ele é de uma grande elegância. Sim. E depois ocorreu uma piada pimentícia. Posso dizer uma piada pimentícia? É que, pelo menos falando de nós, e se calhar dela também, com certeza dela também, e tendo em consideração que o nome que rotulou esta aventura é Homem Picante, que lhe fica mesmo a matar, e foi o filho dele que inventou, já é de família. Vem aí uma coisa brava também. A conclusão que eu cheguei esta noite, no meio de um delírio qualquer, é que nós éramos homens picados.